Boas! Hoje vou fazer o meu primeiro tutorial utilizando ferramentas do Power Platform. Vou criar uma aplicação em Power Apps utilizando também uma tabela de Dataverse. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira e, como te disse, vou então utilizar hoje ferramentas de Power Platform. Vou utilizar uma tabela que já criei em Dataverse e vou-te mostrar como é simples começarmos a criar uma aplicação com Power Apps. Então, sem mais demoras, vamos passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Fica por aí. Já estou então aqui no nosso ecrã e, como podes ver, estou a utilizar apenas o browser para poder utilizar aqui as ferramentas para o nosso tutorial, ou seja, tudo via net. E a primeira coisa que tens de fazer é, basicamente, entrares aqui no endereço makepowerapps.com. Claro que tens de ter uma conta de Office 365 para poderes utilizar estas ferramentas e, basicamente, se tiveres uma conta de Office 365 onde tens acesso ao Power Apps, também terás acesso ao teu ambiente de desenvolvimento, que podes fazer aqui alguns testes com as aplicações. Então, neste caso eu já tenho, ou já estou num ambiente que criei, que é um ambiente de testes, para poder construir esta aplicação, e no meu ambiente tenho então aqui uma tabela, e esta tabela tem apenas algumas colunas, e o objetivo deste tutorial hoje é mostrar-te como podes inserir dados nesta tabela, mas através de um interface que seja possível, por exemplo, utilizares através do teu telemóvel, ou através do tablet, ou mesmo do teu PC. Por isso vou criar uma Canvas App, ou seja, uma aplicação para poder ser utilizada, neste caso, em mobile, ou seja, em telemóvel, ou no PC. Então, neste caso, eu estou na minha tabela, mas vou clicar aqui onde diz aplicações e basicamente vou criar aqui uma nova aplicação, ok? E essa nova aplicação eu vou começar aqui com uma estrutura de página, vou clicar numa estrutura de página e essa estrutura de página vai ser então aqui uma tela em branco que pode ser para tablet ou para telefone. Eu acho que neste caso e neste tutorial faz sentido ser uma aplicação para telefone, porque o agendamento pode ser feito, por exemplo, no teu telemóvel, se tiveres o Power Apps disponível. Por isso, vou clicar então numa tela em branco e basicamente quando começamos a criar a aplicação, aparece-nos então um primeiro ecrã, que é um ecrã com aspecto de telemóvel. É só aguardarmos uns instantes até aparecer aqui o nosso ecrã para podermos trabalhar. E aí está o interface da nossa aplicação Power Apps para podermos definir. Então, em primeiro lugar tenho aqui um ecrã e estas aplicações funcionam por ecrãs basicamente, e eu vou dar aqui já um nome ao meu ecrã, eu vou-lhe chamar SCR e vou-lhe chamar Início. Início. Ok, então dei apenas o nome ao meu ecrã. Vou aproximar aqui um bocadinho o zoom para poderes ver e basicamente nós podemos logo fazer aqui uma ligação a dados utilizando a nossa tabela em Dataverse, mas não vou já fazer a ligação aos dados porque eu quero criar um formulário. Mas antes de criar um formulário, eu vou inserir aqui comandos. Pensa que estás a trabalhar em PowerPoint também, o Power Apps é muito simples de começar a trabalhar. Então, eu vou criar aqui para já um retângulo, gráficos, formas, ok, e vamos ter então aqui um retângulo. Então, este retângulo, ele vai ter uma determinada dimensão e eu vou-lhe dar aqui uma dimensão de 200 por 200, ou seja, aqui à direita temos o nosso painel e eu vou colocar aqui a dimensão, não é a posição para já, é o tamanho, 200 por 200, e a posição eu vou colocá-lo mais ou menos aqui a meio, mas já te vou explicar como é que podemos centrar aqui o nosso retângulo no nosso ecrã. Mas depois vou inserir aqui um ícone e vou pesquisar aqui um ícone e vou pesquisar aqui qualquer coisa como casa ou home, por exemplo, para aparecer aqui home page, ok? Então tenho aqui um ícone aplicado e este ícone vai ser colocado aqui no meio. Este ícone também vai ter um tamanho, vou colocar 200 por 200, por exemplo, e a cor deste ícone vou colocá-la aqui branco. E então aparece aqui este iconezito aqui no meio. Então agora vou centrar este retângulo na minha página. Então, o meu retângulo, que tem aqui o nome retângulo, e eu vou colocar aqui só a forma fundo, para dar um nome ao meu objeto, e este ícone vou-lhe chamar ICN, de ícone, e vou-lhe chamar iniciar. Ok, iniciar o agendamento. Então, esta minha forma, ou esta minha shape, que é o fundo, nós temos aqui uma série de propriedades que podemos trabalhar sobre o nosso objeto. E então, temos aqui uma propriedade que é a propriedade X, e a propriedade X é a posição em que o nosso retângulo está. E eu quero colocar este retângulo baseado numa posição do meu ecrã.
então nós podemos sempre chamar objetos e eu vou chamar um objeto que é o screen início, foi o nome que eu dei ao meu ecrã, e este ecrã tem propriedades, tal e qual como se estivéssemos a fazer em VBA, etc. A lógica é a mesma. Então eu tenho aqui a altura e vamos ter a largura. Ok, e se eu definir que tenho então a largura do meu ecrã, a posição do meu retângulo vai ser colocada à largura do meu ecrã. Mas eu quero dividir esta largura por 2, o que significa que o início do meu retângulo estará colocado basicamente a meio do meu ecrã, como podes ver. Mas como o meu retângulo tem 200 unidades de tamanho, aliás, menos 100, vamos colocar só menos 100, ok? E já fica centrado, porque na verdade não vou precisar dividir só tenho que fazer aqui divisão. Aqui vou só colocar menos 100 porque se o início está colocado na borda do meu retângulo, eu quero puxá-lo 100 unidades para trás para ser colocado. Então, só menos 2, aliás, menos 100. E agora, o meu ícone é que pode ser posicionado no meio do meu retângulo. E então já tenho aqui o botãozinho para iniciar a aplicação. Agora, quando alguém carregar neste botão no telemóvel, vai passar para um novo ecrã. Então eu vou criar um novo ecrã. E vai ser um ecrã em branco. Este ecrã eu vou-lhe chamar SCR, Screen, e vai ser o formulário. Porque eu vou ter aqui um formulário para acrescentar os meus dados, ok? Então, basicamente, eu vou inserir então um novo controle, basicamente será um formulário, e então será um formulário de edição. Vou clicar então no formulário de edição, e aparece aqui o formulário. Este formulário vai ser quase até ao fim. Mas agora é que vem a parte em que nós ligamos aos nossos dados, ou seja, origem de dados. Eu vou buscar a minha tabela que se chama Agendamentos, que é uma tabela de Dataverse. Vou clicar então na minha tabela e vou editar os campos, só confirmar. Ok, já está. E agora vou editar os campos do meu formulário. E os campos do meu formulário, eu tenho aqui todos os campos da minha tabela e eu vou tirar estes campos, remover e remover. E vou adicionar então outros campos. E os campos que eu quero vai ser então o nome do amigo, vamos pesquisar aqui os campos, que é o nome do amigo, isto é um agendamento para, por exemplo, um hotel de cães, faz conta, o nome do dono, e vamos ter também a data de entrada e a data de saída, e vamos ter também as notas, e falta o e-mail, que são 2 campos, ou é mais um campo que eu tenho na minha base de dados. Adicionar. Então, o nosso formulário aparece automaticamente com os nossos campos, sem problema nenhum. Como podes ver, nome do amigo, nome do dono, notas e e-mail do dono. Agora, eu vou alterar a ordem dos campos, ou seja, aqui no e-mail do dono vou puxá-lo para o nome do dono e a seguir vem o e-mail do dono. E então o formulário já está preparado e como podes ver é muito simples inserir estes comandos. Podem ser personalizados, mas neste caso eu não vou personalizar porque senão o tutorial fica muito grande. Então, o que eu quero fazer agora é basicamente pedir para quando eu carrego neste botão ir para o meu formulário. E este formulário eu vou-lhe só dar aqui um nome para fazer sentido, FRM, e vou colocar agendar, por exemplo, ok? Então é o formulário agendar. Então, neste caso, vamos então utilizar este botão e no meu botão, no meu ícone, eu vou fazer um onSelect, que é a propriedade quando eu clicar no botão, e vou então navigate para o meu formulário. Ou seja, neste caso vou navegar para já para o meu ecrã, screen, do meu formulário. Screen, formulário. Ele deve estar aí, ok, a aparecer. Exatamente. E então, quando eu navegar para o meu ecrã, eu vou poder navegar com uma transição qualquer. Eu vou fazer uma transição simples para colocar feito. Ou seja, quando eu clicar neste botão, neste ícone especificamente, vou passar para este ecrã do formulário, ok? Agora, o meu formulário tem uma propriedade pré-definida que é de edição, mas eu quero criar sempre um novo formulário para poder criar novos campos. E agora, basicamente, quando eu passar para o formulário, vou preencher os dados, mas eu tenho que criar um botão para confirmar os dados. Então eu vou inserir aqui um novo botão, vou criar aqui um botão, e este botão vai aparecer só aqui embaixo. Este botão vai ter aqui o nome confirmar, e quando eu carregar neste botão eu vou ter que dizer o que é que vai acontecer. Então eu vou fazer um submit form para submeter o meu formulário. Que formulário é que eu vou submeter? O formulário
RM, agendar. Ok, então basicamente eu vou confirmar com este botão, mas eu quero também utilizar um botão para eventualmente cancelar o meu formulário. Ou seja, eu também quero, se eventualmente não quiser avançar com o formulário, vou então ter um segundo botão para cancelar. Então, o meu segundo botão vai estar aqui. Ok? Este botão vou-lhe chamar cancelar. Cancelar. Vou só colocar uma cor diferente no meu formulário para ter um botão de cancelar. E este botão, quando eu carregar no botão, vou ter outra situação, outra função a ser implementada. Então, neste caso, vou fazer um reset form e vou fazer um reset ao meu formulário de agendamento. Ok? Então, neste caso, eu carrego num botão para confirmar e carrego num botão para cancelar os meus dados. Eu vou só fazer o seguinte: eu vou criar um terceiro ecrã, ou seja, temos o primeiro ecrã de início, o segundo ecrã do formulário e vou criar um novo ecrã no final, e este ecrã vai ter apenas uma caixinha de texto a avisar que o formulário foi bem submetido. Então, eu vou inserir mais uma forma, mais um retângulo. Esse retângulo está aqui, ok? E agora não vou preocupar muito com a posição do retângulo para ficar mais ou menos a meio, mas obviamente posso fazer essa questão. E vou inserir aqui uma etiqueta de texto. E esta etiqueta de texto vai ser colocada aqui, a meio, mais ou menos, e vou colocar formulário submetido com sucesso. Ok. E vou só colocar mais ou menos a meio, o texto um bocadinho maior, o tamanho também talvez um bocadinho maior e a cor do texto mais clara. Ok, então tenho aqui uma indicação, formulário submetido com sucesso. E este ecrã vai aparecer assim que eu fizer uma confirmação do botão. Então, a seguir à opção de confirmar, em que eu vou submeter o formulário, vou colocar mais uma opção, barra, e vou navegar, navigate, e esqueci-me de colocar o nome do ecrã, por isso já vou colocar, vou navegar para o ecrã número 3, ok? Então, deixa-me só mudar aqui o nome do ecrã, SCR confirmação, confirmação, o que significa que, quando eu carregar então no meu ecrã, ou no meu botão, vou passar para o ecrã confirmação. No ecrã confirmação, eu posso depois, a seguir a ver esta mensagem, inserir um botãozinho, pode ser por exemplo um ícone, com a seta para trás, deixa-me lá ver se eu consigo pôr, pode ser esta setinha para trás, e esta seta para trás eu vou pedir para navegar, navigate, e vou navegar para o meu ecrã de início, SCR início. Ok, então, para o exemplo que eu te quero mostrar hoje, só para teres uma ideia de como é que funciona a lógica de uma aplicação, acho que é suficiente para poderes ver esta lógica a funcionar. Então, eu vou gravar a minha aplicação, esta aplicação vou-lhe chamar Agendar Hotel, por exemplo, vou guardar a minha aplicação e vou pré-visualizar a aplicação ou submeter a aplicação. Então, como podes ver, eu carrego aqui para trás, carrego no meu botãozinho, coloco aqui o nome do amigo, vou-lhe chamar J, o nome do dono, João Teixeira. Se eu eventualmente cancelar, ele volta a colocar o formulário inicialmente, mas vou então colocar J, vou colocar o nome do dono, vou colocar o meu e-mail, o e-mail vou colocar o meu e-mail, ok, e vou definir aqui uma data de agendamento para 22 de outubro, às 5 horas não, muito cedo, às 11 horas, e a data de saída para 23 de outubro, às 18 horas. E vou colocar aqui uma nota, vou colocar não esquecer da medicação. Ok, se eu clicar em confirmar, passa então para a nova janela, formulário submetido com sucesso, e se eu voltar atrás, volto a ter o meu ecrã inicial.
e automaticamente esta aplicação já está ativa, não está publicada, mas está ativa. O que significa que, se eu sair da minha aplicação, vou sair, e se eu for para as minhas tabelas, e eu tenho aqui a minha tabela dos agendamentos, aí está ela. Nesta tabela consigo ver o nome do meu amigo, o agendamento, a data de saída e não esquecer a medicação. Então, com esta lógica, constróis uma aplicação que podes utilizá-la em qualquer sítio e acrescentas dados a uma base de dados. Aí está, chegamos ao final deste tutorial, o primeiro tutorial sobre Power Apps. Vou fazer muitos mais a partir de agora, mas como podes ver, é um conjunto de ferramentas que tu podes utilizar com os teus conhecimentos que tens do Excel, porque utiliza uma linguagem funcional, com fórmulas, é um interface gráfico relativamente simples e podes construir pequenas aplicações para situações muito rudimentares do dia a dia que podes necessitar. Por isso, espero que tenhas gostado deste primeiro tutorial de Power Apps. Se gostaste e se queres continuar a seguir os tutoriais, não te esqueças de subscrever o nosso canal e não te esqueças também que eu vou ter o artigo a falar sobre este vídeo, onde terei muito mais detalhe, até explico inclusive como é que podes criar a tabela no Dataverse. Por isso, quando quiseres, podes também consultar o nosso artigo. Nós vemos então em breve num próximo tutorial. Até lá!